Olá, bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente para discutir um dos temas de bioeconomia, que é parte de acesso ao patrimônio genético, repartição de benefícios, conhecimentos tradicionais associados. Eu sou o Luiz Marinello, quero fazer um agradecimento especial à ABC pelo convite. E como nós já havíamos prometido em outras ocasiões, logo após a reunião do CEGEM, a reunião ordinária, ou se tiver alguma reunião extraordinária também do CEGEM, a gente vem aqui contar um pouco do que aconteceu, mas menos numa intenção de fazer uma palestra mais professoral, mas muito mais num bate-papo, para que a gente consiga aprender também com os debates, né? E hoje é um dia importante, porque a Juliana, que é minha sócia, Juliana Zamboni, que é minha sócia e está aqui conosco, é que vai conduzir uma breve apresentação para vocês. Temos também um modo de fazer as coisas aqui, em conjunto com a ABC, no seguinte sentido: muitos dos senhores, e nós sabemos, são profundos conhecedores do tema, né? Mas alguns, às vezes, estão chegando pela primeira vez e discutindo essa questão. Então, bem no início da apresentação da Juliana, ela vai contextualizar o que é o CEGEM, qual que é a importância do CEGEM, e aí depois ela entra diretamente nos temas mais picantes da última discussão, da última e da penúltima reunião, tá bom? Eu passo a palavra aqui para a Ju e vou ficar aqui com a câmera desligada, e depois nós voltamos. Quando a Ju finalizar, nós voltamos e recebemos as perguntas, e aí vai ser um momento mais de bate-papo para a gente poder esclarecer ou aprender com vocês sobre determinados temas, tá bom? Ju, o palco é teu. Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da ABC, que é um parceiro que está aqui sempre com a gente. E a ideia hoje, como o Marinello falou, não é ministrar um treinamento professoral, é trazer realmente os updates, as atualizações, né, das últimas reuniões, das últimas resoluções aprovadas, e falar um pouquinho aqui para vocês, contextualizar um pouquinho a composição do CEGEM, que isso acaba influenciando, impactando aqui em tudo que vem acontecendo nas últimas reuniões. Não sei se a gente pode começar já. Vocês querem esperar mais alguns minutinhos? Jane, a gente Bom, já pode, né? Dar Pode início? ir, pode Tá dar bom. início. ok. Tá. Obrigada. Compartilhando aqui com vocês a apresentação. Então, a ideia é a gente falar rapidamente aqui do CEGEM, da composição do CEGEM. Aí a gente vai entrar na nova resolução do CISGEM, que foi aprovada, não na última, mas na penúltima reunião, né, do CEGEM, que foi na 34ª, ela aconteceu em agosto, setembro. Falar um pouquinho para vocês aqui de CTA, das fontes secundárias, que também teve uma discussão sobre isso nas últimas reuniões. A gente vai conversar um pouquinho da parte de micro-organismo, que foi mais uma resolução aprovada, quando se trata de patrimônio genético não brasileiro, como demonstrar, como comprovar isso. Então, foi aprovada a forma de demonstrar que esse patrimônio genético não é brasileiro. E, por fim, a gente vai terminar os informes da secretária do Ministério do Meio Ambiente, que teve na 34ª reunião algumas informações relevantes aqui para a gente. Então, a ideia hoje é de trazer aqui para vocês tudo isso aqui de uma forma simples, compilada, para que todo mundo consiga entender. Então, a gente sabe que muita gente aqui já conhece
o tema, mas sempre tem gente nova, então por isso que é importante a gente voltar um pouquinho, contextualizar. A ideia não é ser repetitivo, mas só deixar todo mundo aqui na mesma página. Então vamos começar aqui. Para quem não conhece, o CEGEN, ele é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Ele foi criado no âmbito da medida provisória lá em 2001, né, que foi quando nasceu a primeira lei de biodiversidade no Brasil, e ele se manteve com a nova legislação, que é a Lei 13.123 de 2015, e com o decreto 8776 de 8772 de 2016. O CERGEM é um órgão colegiado de caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal. O que isso significa? Quando a gente fala que o CEGEM é um órgão deliberativo, é que ele tem um poder de decisão. O normativo é que ele cria as normas infralegais, como, por exemplo, essas resoluções referente ao tema, e que são importantes. Vocês vão reparar que a Lei de Biodiversidade tem diversas resoluções, diversas orientações técnicas, e que são importantes para complementar alguns entendimentos da própria Lei 13.123. Ele é um órgão consultivo, né, onde a gente pode fazer consultas referente ao tema, e é um órgão recursal. O que isso significa? Que ele é a terceira instância, ele é a última instância para as empresas apresentarem recurso quando elas são autuadas. Então, quando chega lá, fazendo uma comparação aqui, é como se fosse o STF, onde vai chegar o último recurso, a última instância da decisão sobre o tema quanto às autuações administrativas do IBAMA. E como é que é formada a composição do CEGEM? Ele é formado por 20 conselheiros no plenário, pelas câmaras temáticas, câmaras setoriais e a secretaria executiva. As câmaras temáticas e setoriais, elas servem para subsidiar o plenário do CEGEM, que é para ajudar os conselheiros em discussões e decisões. As câmaras setoriais, elas são 3 câmaras hoje, atualmente, e elas são fixas. São as câmaras setoriais dos guardiões e guardiões, a Câmara Setorial da Academia, e agora foi criado recentemente, não tinha, a Câmara Setorial das Empresas. Então, eles ajudam os conselheiros nas discussões mais, digamos, técnicas referente a determinados assuntos. Todas as câmaras aqui são super presentes lá dentro do conselho, eles estão sempre nas reuniões. As reuniões do CEGEM, é importante dizer, são públicas e abertas, qualquer um pode participar, pode ir lá assistir. Agora, as reuniões têm acontecido somente de forma presencial, e ocorre lá em Brasília, mas quem quiser assistir, quem tiver curiosidade um dia de ir lá, pode ir, que vai poder entrar na sala, assistir a reunião, só normalmente não participa das discussões que são feitas pelos conselheiros e pelas câmaras. Temos também, né, eu vou falar aqui das câmaras temáticas, que são as câmaras que são criadas invariavelmente. As câmaras temáticas, elas são criadas normalmente para discutir algum assunto específico, e por tempo determinado, normalmente, né? Foi criada a câmara temática para discutir a dosimetria de penas dos autos de infração. Aí foi criada a câmara temática para discutir sobre os óleos de babaçu. Então, as câmaras temáticas são criadas para discutir determinados assuntos, e depois que é resolvido aquele assunto, as câmaras são encerradas. Essa é a diferença entre uma câmara e outra. As temáticas são criadas invariavelmente, e as câmaras setoriais são as câmaras fixas, que hoje temos 3. Desculpa, eu pulei, né? Aqui são as normas do CEGEM. Você encontra as normas do CEGEM no site do Ministério do Meio Ambiente. Aí a gente tem o regimento interno, as resoluções, as orientações técnicas, tudo que eu comentei com vocês. Vocês vão encontrar a Lei 13.123, mas é importante dizer para vocês que esse site ele passou por reestruturação. Então, eu tenho percebido que ele não está atualizado. Então, vocês vão conseguir buscar algumas coisas aqui no site, mas vocês não vão encontrar tudo. Tem mais de um ano, mais ou menos, que ele não está com todas as atualizações de toda a legislação. Então, se vocês precisarem, se vocês tiverem interesse, quiserem saber sobre alguma coisa, depois aqui no final, vou deixar nossos contatos, os nossos e-mails, aí vocês entram em contato com a gente, que a gente divide com vocês. Então, como eu estava falando aqui para vocês, o plenário do CEGEM ele é integrado por 20 conselheiros, sendo 11 representantes de órgãos da administração pública e 9 representantes da sociedade civil. Aí aqui a gente tem um pouquinho falando como que é dividido.
E, e aí, além disso aqui, tem as câmaras que integram e a Secretaria Executiva do CGEM. Ó, nessa imagem aqui, vocês já devem ter visto, para quem já assistiu algumas apresentações até do Marinello, já deve ter visto essa imagem. Ela representa uma das reuniões do CGEM, onde vocês conseguem ver que tem representante de todas as esferas aqui. Dos povos indígenas, da sociedade, da indústria. Então, a gente tem aqui representante de todas as áreas, que é o que se busca, né, para trazer uma discussão equilibrada e para conseguir discutir o interesse de todos os setores. Aqui eu trouxe para vocês um artigo da Constituição Federal. E por que que eu trouxe isso para vocês? Porque às vezes a gente fica se perguntando, mas por que que o governo quer saber o que que eu estou fazendo com o patrimônio genético? Ah, mas isso é só mais uma burocracia. Então, eu trouxe isso daqui para que vocês sabem que a Constituição Federal é a legislação, né, que traz todas as regras, é a principal legislação, é a que deve ser observada, né, antes de todas, e aqui o que ela traz é que o Estado ele tem o dever de cuidar, de olhar para o meio ambiente, de cuidar da integridade do patrimônio genético do país. Então, isso é uma obrigação do Estado, e para assegurar isso, o que que ele precisa fazer? Ele precisa, a forma que ele encontrou de fazer isso foi trazer a rastreabilidade da cadeia do patrimônio genético. Tanto o que os outros países de fora buscam aqui, levam para fora, como o que a gente utiliza aqui. Isso é uma forma de preservar a floresta em pé, isso é uma forma de cuidar do que é nosso, né, do que os outros países vêm aqui no Brasil e levam lá para fora. Então, essa é uma responsabilidade do Estado. O direito do meio ambiente é um direito de todos, é um direito fundamental, e o Estado tem a obrigação de preservar a integridade do patrimônio genético brasileiro. Então, é por isso que existe essa legislação. O CISGEM, que é o sistema criado, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma das principais pautas, é o sistema que nos ajuda a fazer essa rastreabilidade da cadeia. Não só o Brasil, mas diversos outros países têm lei de biodiversidade, cada país com a sua legislação. E quase todos eles, o que busca é rastrear a cadeia. E a gente consegue fazer isso através do CISGEM, desse sistema que a maioria de vocês aqui já conhece e que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje das atualizações que aconteceram. Desculpa. O CIGEM, ele é o Sistema do Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado, que eu comentei com vocês, que busca a rastreabilidade da cadeia. Ele nasceu lá em 2017, em novembro de 2017, 2 anos depois da legislação, né, de 2015, e com ele nasceram algumas obrigações, alguns prazos, e ele está descrito lá no artigo 20 do 8772 de 2016, e através desse sistema nasceram algumas obrigações, alguns prazos e outros prazos que ainda não abriram, porque o sistema não estava apto e não está apto ainda a receber algumas informações. Então, alguns prazos vão abrir ainda com a nova versão do CISGEM. Estou já até dando um spoiler aqui. Possivelmente essa versão 2 aí que a gente já ouve falar há algum tempo deve sair até o final desse ano ainda. E aí, assim que ela sair, assim que for publicado, vão abrir novos prazos junto com essa nova versão do CISGEM. O CIGEM, ele serve para cadastrar o acesso ao patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado, lembrando o conceito de acesso. Acesso é pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né, com a amostra do patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. Ele serve para cadastrar o envio de amostra, tudo isso relacionado sempre ao patrimônio genético brasileiro, tá, gente? Cadastrar a remessa de amostra que é enviada para o exterior, notificar o produto acabado, solicitar autorização de acesso, credenciamento de instituição de coleção ex situ. Nele, você também consegue obter os comprovantes dos cadastros de acesso, de remessa, das notificações de produto acabado. Né? Isso aqui é importante porque numa fiscalização, o fiscal chega lá e vai pedir para vocês: esse cadastro foi feito? Foi feito. E aí, como é que você faz para demonstrar? Você entra no CIGEM e emite o comprovante do cadastro. É possível solicitar atestados de regularidade de acesso. Então, dentro do CISGEM, é um sistema bem completo. Obviamente, ainda tem algumas coisas para serem ajustadas, que vão nascer nessa versão 2.
Mas ele é um sistema que é possível fazer bastante coisa dentro dele. Ele é bem intuitivo, talvez aqui para gente que use todos os dias, mas eu acho ele um sistema intuitivo. E dentro dele você consegue colocar praticamente todas as informações do que vocês trabalham aí de patrimônio genético ou conhecimento tradicional. Vamos lá. Quais as atividades que devem ser cadastradas no CIGEM? Elas estão lá no artigo 12 e no artigo 16 da Lei 13.123. Então, de novo, voltando. O acesso ao patrimônio genético, a remessa, o envio de amostra para o exterior e fazer a notificação dos produtos acabados, acordo de repartição de benefício, anualmente, né, quando vocês fazem a declaração de receita líquida para aqueles produtos que têm a repartição de benefícios monetária, é dentro do CIGEM que vocês inserem essas informações. Então, aqui esses dois artigos, eles trazem especificamente as atividades que devem ser cadastradas. Isso aqui é outra coisa importante que tem que ser observada, a não ser que esteja dentro de alguma das exceções, né? De que o sistema não permite fazer o cadastramento, o cadastro ele vai ser sempre prévio, sempre antes ao envio da remessa para o exterior. A comercialização do produto intermediário não é só do produto acabado. Ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, ao depósito de patente, à divulgação de pesquisa em qualquer meio de comunicação e à notificação do produto acabado. Então, o cadastro vai ser sempre anterior. Por exemplo, quando você vai notificar um produto acabado, antes de emitir a primeira nota fiscal de venda, você tem que fazer o cadastro de acesso. Antes de enviar a amostra do patrimônio genético para fora, seja para remessa, seja para envio, seja como parte da pesquisa e desenvolvimento, seja para acesso lá fora, tem que cadastrar no CIGEM. Antes de depositar uma patente, tem que cadastrar no CIGEM. Antes de divulgar a pesquisa, tem que cadastrar no CIGEM. Então, é importante que isso seja observado, porque esse é um dos principais pontos aqui do momento que deve ser feito os cadastros no CIGEM. Essa aqui é a carinha do CIGEM, quando você entra lá no link, né? Você se cadastra, cada pessoa deve ter seu login, a sua senha, e depois isso pode ser vinculado a uma instituição, né? Que é a empresa. Dentro do CIGEM aparece como instituição, mas é a empresa a qual você está vinculado. Agora eu vou entrar aqui para vocês no assunto do CIGEM, para atualizar vocês, né, sobre a resolução, que é a resolução número 40 de 2023. Essa resolução, o intuito dela é trazer o conceito de produto. Dentro da legislação, a gente fala de produto e fala de produto acabado. E para essa legislação, existe uma diferença no sentido de como fazer esses cadastros no CIGEM. Quando a gente fala de produto para essa legislação, a gente está falando de um produto, sim, que está apto a ir para o consumidor final, mas a gente está falando de um produto que o patrimônio genético ele não é determinante para a existência das características funcionais ou para a formação do apelo mercadológico. Então, para quem já entrou no CIGEM e fez um cadastro, se você for tentar notificar um produto que não tem apelo e não tem as características funcionais, automaticamente ele já vai puxar como sendo um produto isento de repartição de benefícios. Então, o que eles buscaram trazer aqui? Esse produto, que ele é isento de repartição de benefícios, entendam aqui, isento em razão de não ser determinante para as características funcionais ou para a formação do apelo mercadológico. Então, esse produto, ele não deve ser notificado no CIGEM. O que você vai fazer? Você vai somente fazer o cadastro do acesso. Para que você vai fazer isso? Para manter a rastreabilidade da cadeia. E dentro desse cadastro de acesso, você vai incluir esses produtos como resultado. Então, aqui para vocês verem. Os usuários que já tiverem feito o cadastro, né, a notificação desses produtos no CISGEM, o que eles vão fazer? Eles vão ter que entrar na notificação, solicitar o cancelamento dela e adequar o seu cadastro. O que isso significa? Vai entrar na notificação de produto acabado, vai fazer o cancelamento, vai ter que justificar, né, o cancelamento dessa notificação. A justificativa é porque se trata de um produto que não tem apelo e o patrimônio genético não é determinante para as características funcionais, e adequar o cadastro, que significa o quê? Entrar no cadastro de acesso e incluir como resultado.
E se o usuário que fez notificou o produto não foi o mesmo que fez o cadastro de acesso? E aí você fala, mas eu não tenho como, porque às vezes a formulação, né, foi feita por um outro usuário, então aquele usuário fez o cadastro de acesso e a outra empresa fez a notificação. O que que você vai fazer? Você não tem como entrar em contato com a empresa que fez o acesso, você vai fazer o quê? Vai cancelar a sua notificação, vai fazer um novo cadastro de acesso e incluir como resultado dentro do cadastro de acesso. O usuário que já tiver incluído dentro do campo outros resultados como resultado do cadastro de acesso a esses produtos. O que que ele vai fazer? Inicialmente, ele não precisa fazer nada. Porém, como eu comentei com vocês, o sistema, o SISGEM, ele vai ser atualizado, várias coisas vão ser atualizadas. Eu não sei se essa atualização já vem dentro da versão 2, acreditamos que sim. Então, caso ele tenha interesse, ele vai poder adequar o seu cadastro também. Já existe dentro do cadastro de acesso, eu quis trazer aqui para vocês essa tela. Essa tela ela fica dentro do cadastro de acesso. Ela é um dos últimos campos que existe dentro do cadastro de acesso, que chama resultados obtidos. Quando você clica em adicionar tipo de resultado e você seleciona outros resultados, dentro desse campo aqui, atualmente pode ter sido incluído algum tipo de resultado desses produtos que são isentos de repartição de benefício. Então, a empresa que tiver feito isso o usuário que já tiver cadastrado, né, esses produtos aqui dentro, já tiver incluído aqui dentro, ele, quando o sistema for atualizado, ele vai poder entrar aqui e atualizar esse cadastro. Por quê? Porque a ideia deles é incluir nesse campo, não só como outros resultados, mas incluir essa opção que está sendo cadastrado aqui dentro em razão do produto não ter as características funcionais e não ter apelo mercadológico. Então, por essa razão, ele tem a intenção de atualizar esse campo. Então, é importante ressaltar para vocês que essa publicação, né, essa resolução foi publicada agora em outubro de 2023, porém, ainda não abriu o prazo para as empresas efetivarem ou adequarem os seus cadastros. Então, vamos lá. As empresas que já tiverem algum produto para cadastrar e o sistema ainda não está apto para fazer isso, elas vão notificar o produto acabado? Não, não vão notificar. Elas vão fazer o cadastro de acesso e eu recomendo que elas incluam dentro do cadastro de acesso já esse resultado, porque e depois elas entrem e adequem o cadastro. Primeiro, para não comercializar o produto sem que ele esteja regular, e segundo, para depois, às vezes, não acabar caindo no esquecimento de que vai ter que entrar no cadastro de acesso e incluir lá dentro do cadastro. Então, recomendamos sim que já seja incluído como resultado dentro do cadastro de acesso, e depois, na hora que for publicada a nova versão do SIGEM, a empresa vai ter aí um ano para adequar esses cadastros, ou até para efetivar o cadastro que não tenha sido feito nesses moldes, tá? Então, ainda não foi publicada a nova versão do SIGEM, acreditamos que seja esse ano ainda, e quando for publicada, né, a gente volta aqui para conversar com vocês, para mostrar para vocês as atualizações do SIGEM, acreditamos aí que venham algumas, não só essa, e aí vai abrir o prazo de um ano para que as empresas possam se adequar. Mudando agora aqui o assunto, teve também uma discussão, né, na 34ª reunião. A gente está falando da penúltima reunião, não da última. A última foi a 35ª, que aconteceu agora em outubro. Mas iniciou-se uma discussão na 34ª reunião que fala sobre o conhecimento tradicional associado obtido a partir de fontes secundárias. Quem propôs essa resolução foi a Câmara dos Guardiões, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente. Por que isso? Eles começaram a verificar os cadastros realizados dentro do SIGEM, perceberam que muitos cadastros que foram indicados com acesso ao conhecimento tradicional associado, obtido através de fontes secundárias, eles estavam constando como sendo de origem não identificável. Então, na maioria das situações, eles percebiam que quando se tratava de fonte secundária, automaticamente o usuário já colocava como sendo fonte não identificável. E eles entendem que essa não é a regra,
que na maioria das situações é sim possível identificar qual é a fonte e a qual comunidade ou agricultor esse conhecimento aí está associado. Então, eles trouxeram uma proposta de resolução, a fim de estabelecer procedimentos de consulta, né, contra essas fontes, e também essa proposta de resolução para tentar adequar e corrigir esses cadastros realizados. Mesmo porque, em se tratando de conhecimento tradicional associado, mesmo que de fonte secundária, se a origem for identificável, implica a solicitação do consentimento prévio informado, que deve ser feito anterior. Então, abriu-se aí uma discussão acerca do tema. À época, né, da 34ª reunião, a CNI pediu vista do processo, né, que é a Confederação Nacional das Indústrias, para entender melhor como que ia ser aplicada essa resolução, principalmente se tivesse que adequar alguns cadastros, e como ficaria essa situação aí do conhecimento tradicional, e do consentimento prévio informado, né? Porque teria que se voltar nesse assunto para aquele cadastro já realizado, em que talvez identificasse que tinha, assim, como identificar a fonte, como que isso seria feito. Aí agora, na 35ª reunião, foi elaborado um estudo pelo Instituto Escolhas, trazendo as informações sobre os dados do conhecimento tradicional e os principais pontos, e os problemas identificados. E aí, desculpa, dentre os principais problemas identificados a falta de identificação dos detentores, a necessidade de ferramenta para rastrear o CTA e a dispersão das informações. Então, eles propõem criar um banco de dados, não é uma coisa simples, mesmo porque essas informações não é possível vir somente do Ministério, é necessário aí a ajuda dos guardiões e das câmaras, eles precisam participar ativamente para que possam identificar quais são essas comunidades que detêm aquele conhecimento. Então, precisa sim criar um banco de dados para compilar essas informações. Não é uma coisa fácil de ser feita. Então, isso aí foi uma das informações que eles trouxeram, né? Quais são as principais dificuldades e como que precisa ser criado e que precisa ser criado esse banco de dados para trazer essas informações. E isso vai trazer segurança jurídica tanto para quem acessa, né, o conhecimento tradicional, os pesquisadores, as indústrias, os usuários, e também para os detentores do conhecimento tradicional. Então, é preciso, sim, criar um banco de dados para que seja feita essa busca, né, e para que fique mais fácil de identificar, principalmente quando o usuário ou o pesquisador não vai direto na comunidade, né? Quando ele não está lá dentro da comunidade para buscar essas informações. E aí, por fim, novamente aqui na 35ª reunião, a CNI apresentou uma proposta alternativa para a resolução apresentada inicialmente lá pelos guardiões e guardiãs e pelo Ministério. Não foi possível chegar num resultado comum, numa resolução que fosse aprovada. Como eu falei, é uma discussão muito complexa, principalmente por se tratar de criação de um banco de dados, de como vão ser feitas essas pesquisas, discutiu-se que essas pesquisas devem ser feitas diretamente para as comunidades, né, para a Câmara dos Guardiões, mas o Ministério entende que isso não pode ser feito, tem que passar pelo Ministério, para que o Ministério passe para a Câmara, para que eles respondam. Então, é uma coisa que ainda precisa ter uma discussão. Então, foi proposto aí uma criação de um grupo de trabalho para que seja discutido juntamente com os guardiões, com as guardiãs, para que todos que tenham interesse participem, para chegar numa definição da melhor forma de se discutir isso e de se ter as informações para não só para consulta, como para, como que se diz? Para colocar das informações dentro desse banco de dados. Então, esse assunto aqui ainda não foi finalizado, não foi fechado, está em discussão, e aí agora com esse grupo de trabalho talvez caminhe melhor para se chegar numa resolução final aí para a gente trazer aqui para vocês numa próxima oportunidade. Aí agora, eu vou trazer aqui para vocês, né?
sobre os micro-organismos. É uma outra resolução que foi aprovada. Essa também foi aprovada aqui na 35ª reunião. E essa resolução, ela é importante porque ela traz aqui a forma de esclarecimento dos meios de prova para que o usuário demonstre que aquele micro-organismo não é patrimônio genético brasileiro. Então, como demonstrar que aquele micro-organismo que foi isolado a partir de um substrato não é do território nacional? Acredito que algumas pessoas tenham até mais conhecimento que eu, né? Quando a gente fala aqui de isolar micro-organismo, é uma parte mais técnica. Então, vocês me desculpem aqui se eu falar alguma bobagem, principalmente nessa questão técnica, mas a ideia aqui é da resolução, até inclusive falando que ainda não foi publicada, mas é de falar para vocês as formas de demonstrar que esse micro-organismo não é patrimônio genético brasileiro. Então, vamos lá. Quais as formas de demonstrar que esse micro-organismo não é biodiversidade brasileira? Então, vocês vão trazer algum material, né, que seja um termo de transferência desse material, um documento de depósito, doação, autorização emitida pela Receita Federal, invoices, nota fiscal, né, de importação desses produtos, desses micro-organismos, referências bibliográficas. Então, tem algumas formas aqui que essa resolução traz para que seja demonstrado que esse micro-organismo veio de fora, que ele não é brasileiro. E a resolução trouxe também um modelo de declaração para quando a importação foi realizada antes de 2016, anterior a 11 de maio de 2016. E aí você vai falar, o micro-organismo é antes dessa data, eu não tenho mais informação, eu não tenho documentação, eu não tenho nada. E aí, como é que eu faço para demonstrar que esse micro-organismo não é brasileiro? Então, eles disponibilizaram aqui, ó, na resolução, um modelo do anexo de uma declaração que vocês vão preencher com as informações aqui que eles solicitam, e um anexo dessa declaração, né, que deve acompanhar, onde o usuário que fez acesso a um micro-organismo não brasileiro anterior a maio de 2016 vai preencher. Então, isso também vai servir como prova de demonstrar que aquele micro-organismo não é patrimônio genético brasileiro. Ainda não foi publicada essa resolução, ela deve ser publicada em breve, mas essa daqui busca realmente esclarecer como que a empresa faz, ou o usuário faz, para demonstrar que não se trata de um patrimônio genético brasileiro, né? Esse micro-organismo. E por fim, para fechar aqui, para que vocês possam fazer as perguntas, só alguns informes mesmo, a título de curiosidade, mas que eu acho que são bastante relevantes e importantes aqui para a gente, que é falar sobre os informes que foram feitos pela secretária do Ministério. Então, uma das informações aqui importantes é que eles estão recompondo o Ministério do Meio Ambiente. Em breve vai ser publicado um decreto com a nova estrutura, para que tenha uma melhor interface entre o setor e os usuários, porque hoje a gente percebe que demora, percebe uma lentidão aí, né, no retorno de informação, das consultas, mesmo para aquelas empresas que fizeram termo de compromisso e já cumpriram e ainda não tiveram o seu atestado de regularidade emitido. Então, assim, o quadro de funcionários lá é pequeno, mas isso está sendo feito uma reestruturação para que os usuários sejam melhor atendidos. Então, eles vão ter uma nova estrutura, deve ser publicada em breve. A outra informação é que tem previsão, né, da publicação da nova versão do Sisgem, que é a 2.0, que deve ser publicada ainda esse ano. Aí é importante a gente ficar atento, porque com a nova publicação nascem novas obrigações. Então, assim que nascer aí, que for publicada a nova versão, a gente volta aqui para conversar com vocês. Está em andamento a possibilidade de credenciamento do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para ser a primeira instituição a ser credenciada como parceira. Por que isso? Porque a legislação, ela fala que as empresas de fora que acessarem o nosso patrimônio genético, elas precisam estar associadas a alguma instituição brasileira. Então, a instituição brasileira, para atender a legislação, ela precisa estar credenciada. Então, eles estão fazendo aí o credenciamento do Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
Tem algumas outras já também que estão sendo aí avaliadas para serem credenciadas, para que as empresas de fora possam se vincular a alguma instituição. Essa do Rio de Janeiro já estava em vias de finalizar, mas tem algumas outras também. E por fim, a gente tem também, paralelamente às reuniões ordinárias do CEGEM, a reunião do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que já está em operação pelo comitê gestor. Já foi aprovado um manual, né, para aquele que determina como vai ser utilizado esse fundo, como que vai ser usado o dinheiro que está lá. Então, é importante dizer que o BNDES continua no próximo ano responsável aí por emitir os boletos, por administrar esse dinheiro aí do fundo, mas quem traz aí as regras de como isso é feito é o manual de operação que é operacionalizado aí pelo comitê gestor. E é importante falar para vocês que já foi definido o calendário de reuniões para 2024 do CEGEM. Quem tiver interesse pode participar, qualquer um pode participar. E finalizo aqui a minha apresentação para vocês. Espero que tenha conseguido ser clara. Estamos aqui disponíveis para perguntas. Obrigado, Juliana Zamboni. Obrigada, gente. Obrigada pela paciência, pela atenção. Eu acho que isso é um autoelogio, mas eu gostei muito da sua apresentação. Então, fico muito orgulhoso. Complementando aqui, esse teu slide, coloca de novo, Ju, por favor. Aqui, esse QR Code que a gente coloca na página final, tem diversos artigos que nós escrevemos sobre o tema, que tem relação com o tema. Você consegue compartilhar, Ju, novamente? Tela? Estou tentando aqui. Sobre os temas mais diversos relacionados a acesso e repartição de benefícios, inclusive um artigo que eu tive a honra de escrever junto com os professores Braulio Dias que foi o secretário da CDB e hoje é diretor do Ministério do Meio Ambiente, e com a Manuela Silva, que é uma das conselheiras do CEGEM, e ela está à frente da Câmara Setorial da Academia. E o que nós colocamos nesse artigo é as dificuldades que se tem de harmonizar o protocolo de Nagoya, as obrigações do protocolo de Nagoya com a nossa legislação interna. A gente tem percebido que as discussões relacionadas a Nagoya têm aumentado consideravelmente, e um tema que vou pegar uma carona aqui com a Ju, um tema que a gente tem recebido muita consulta no escritório afinal de contas, eu, como indústria nacional, tenho que, já é o meu momento de cumprir com o protocolo de Nagoya, ainda que o Brasil não tenha adotado todas as obrigações, não tenha feito a sua lição de casa. Então, essa é uma pergunta que está se tornando recorrente de algumas empresas, principalmente fornecedores de matérias-primas, que têm começado, estão sofrendo uma espécie de cobrança dos fabricantes de produtos acabados, principalmente grandes empresas, no sentido de que essas grandes empresas começam a ter um compliance um pouco mais com um olhar para Nagoya que antes não tinham. Então, aqui é a hora dos fornecedores de matérias-primas começarem a ter um olhar sobre Nagoya, sobre as obrigações de Nagoya, sobre sobre acesso e repartição de benefícios em outros países. A gente não tem uma resposta sim ou não. A gente questiona a empresa e diz o seguinte: depende do seu
nível de compliance, tanto no Brasil como no exterior. Se você, indústria, quiser ficar compliance e precisar ficar compliance no exterior também, nós entendemos que seja a hora, sim, de começar a se estruturar e eventualmente passar a repartir benefícios, ter o seu, embaixo do braço, o seu IRCC. O IRCC nada mais é do que um certificado de compliance internacional, no sentido de que a determinada indústria está compliance em relação ao uso, ao acesso, à repartição de benefícios de determinados ativos que não são da biodiversidade brasileira, que são da biodiversidade estrangeira. Então, esse é um tema que o que a gente tem sentido é que começado a ficar um pouco, tem deixado de ficar morno e tem começado e começou a ficar um pouco mais quente nas discussões relacionadas ao tema. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui, antes de dividir com a Ju as perguntas que foram feitas, enquanto isso ela já está lendo ali, se preparando, já com a legislação aberta, com o decreto também, ele está... E uma outra coisa que eu gostaria de dividir com vocês é que aqui na ABC, no início do ano, a gente está preparando um grande seminário envolvendo não apenas o que nós trouxemos hoje nessa 1 hora de discussão, mas algo mais abrangente, no sentido de trazer o passo a passo do Cisgen, trazer o passo a passo de discussões que nós eventualmente não temos tempo de aprofundar aqui. Algumas discussões que são antigas, mas ainda são muito necessárias no dia a dia da indústria, que é identificar qual é o caminho para identificar quais são as espécies que são nativas, que não são, uma rápida introdução sobre o próprio sistema, o que a gente continua entendendo, e o próprio CGEM também, que é a maior fonte, que é o Reflora, um rápido treinamento sobre o CISGEM, e alguns outros temas um pouco mais sofisticados, como a questão envolvendo o próprio o próprio protocolo de Nagoya, a questão de remessa para o exterior, quais são de grupos que, eventualmente, se a remessa, exemplificando aqui, né, se a remessa é recebida por um distribuidor, quais são as obrigações desse distribuidor lá fora, se é que ele tem obrigações, né, e a gente tentar enxergar alguns modelos aqui de operação, né, para saber quais são as dificuldades e quais são as necessidades de cada uma das empresas. Enfim, um treinamento um pouco mais robusto para que a gente consiga ter mais tempo para ter todas essas discussões que nós temos agora aqui. Então, vamos lá. Eu estou aqui... Vamos ver aqui como a gente Pois faz, Marinelo. não, eu leio para você, Ju, se você... E aí discutimos juntos Ok, então vamos fazer assim. a questão a questão das respostas, tá bom? Tá. Uma primeira de uma pessoa que não quis se identificar, e tem todo o direito de fazer isso, porque nós estamos sob a égide da Lei Geral de Proteção de Dados agora, questiona o seguinte: no caso de um produto adquirido de um distribuidor, seria classificado como fonte secundária? Aqui é importante, talvez, a gente esclarecer um pouco melhor o que é fonte secundária, né? A fonte secundária está prevista na legislação. Ju, eu não quero te atropelar, não. O palco é teu, eu já Não, pode deixei falar. claro. Então, Pode eu falar. vou falando e você me Eu complementa, por complemento. Pode. favor. Tá? Fonte secundária foi um termo criado por essa nova legislação na parte relacionada a conhecimento tradicional associado, porque o legislador quis dizer que o acesso ao conhecimento tradicional associado ele pode se caracterizar ainda que esse acesso seja realizado através de fontes secundárias. O que isso quer dizer?
não basta, não é o suficiente que, eventualmente, a indústria justifique, eu não tive nenhum tipo de contato com determinado provedor de conhecimento tradicional associado. Porque esse acesso pode acontecer, por exemplo, através a leitura de um paper, através de um filme, através de uma feira. Então, fonte secundária é exatamente isso, não é a fonte primária, que é o contato direto do provedor do conhecimento tradicional associado com a indústria, ou com o usuário, não precisa ser necessariamente com a indústria. É também o acesso ao conhecimento tradicional associado, ou seja, o conceito de acesso ao conhecimento tradicional associado hoje, ele é muito mais amplo do que era na medida provisória 2186. Ele tem esse conceito mais abrangente. A fonte secundária é porque normalmente a empresa, o usuário, ele não tem, a indústria não tem o contato direto com o provedor. Então a confusão era essa, porque como eu não tive contato direto com a comunidade para obter esse conhecimento, então ele é um conhecimento de origem fonte identificável, fonte secundária, mas origem não identificável. E não, essa fonte secundária é justamente isso que o Marinello está trazendo. Quando é obtido através de qualquer outro meio, que não diretamente com a comunidade, mas isso não significa não ser possível identificar essa comunidade ou agricultor, não necessariamente, né? Essa tem sido a regra, mas não necessariamente é uma fonte de origem não identificável. Então, se o Anonymous Atendia aqui tiver algum outro questionamento, por favor, coloque aqui em relação ao que a gente explicou agora, tá? E aí tem uma segunda pergunta que é sobre incluir no cadastro os produtos. Deverá ser descrito o nome de cada produto ou podemos agrupar como produtos cosméticos? Esse campo é teu, Ju. Não, o entendimento que se tem é incluir o produto. Normalmente, falando de cosmético, como que você registra esse produto na Anvisa? Você registra por SKU ou por um batom? Você registra cada batom? Então, é dessa forma que você vai incluir lá no resultado. Se você precisa registrar 10 produtos na Anvisa, você vai incluir como resultado 10 produtos. Não pode ser colocado de forma generalizada como produtos cosméticos. Bacana. Cristiane Batista, bom dia. Será necessário cadastrar todos os produtos que possuem algo de origem da biodiversidade brasileira, mesmo que não tenha nenhum apelo mercadológico e características funcionais? Essa pergunta é muito boa, Cristiane, porque ajuda a derrubar o mito que existe no mercado, e a gente tem rodado o Brasil através do Sebrae também. Sebrae, sindicatos, né? Isso, sindicatos, Sebrae, e essa é uma dúvida muito comum no sentido de que, às vezes, as indústrias entendem que se não tem obrigação de repartir benefícios, não tem também a obrigação de fazer os cadastros. Isso está errado. Então, para a sua pergunta aqui, é necessário, sim, cadastrar todos os produtos que tenham formulação, que tenham na sua formulação matéria-prima da biodiversidade brasileira. O E aí, que agora não é complementando, necessário, vai lá, coloca, é o Ju, que traz complementa. justamente essa nova resolução. A resolução 40 é justamente para esclarecer isso. Você continua sendo obrigado, porque esses produtos que não têm o apelo e Não, não mas têm Ju, as a características, 40 é eles sobre são. notificação, correto? Então, mas é isso Então, que eu mas tô o que ela falando. questionou aqui é sobre E cadastro. aí, então, e é Cadastro de uma isso. forma mais ampla. Então, seria legal você colocar qual é a diferença da obrigação do usuário em relação ao cadastro e em relação à notificação quando não tem aqui o apelo e as características funcionais. Então, quando o produto não tem apelo e não tem as características funcionais, é o que traz a resolução. Ele já é um produto que é isento de repartição de benefícios. Então, esse produto ele não vai ser notificado. Porém, se ele tiver o patrimônio genético associado dentro da formulação dele, ainda que ela não seja determinante, você tem que fazer o cadastro de acesso
E dentro desse cadastro de acesso, você vai incluir esses produtos como resultado, como outros resultados. Se você tiver um produto com formulação onde o patrimônio genético seja determinante ou tenha apelo mercadológico, você vai fazer o cadastro de acesso, né, se você for o detentor da formulação, e notificar o produto acabado. Então, o que muda é, não, o produto é isento de repartição de benefícios, então eu não preciso notificar ele, você não precisa notificar. Mantém-se o cadastro de acesso se tiver patrimônio genético e inclui esse cadastro inclui esse resultado do cadastro de acesso. Calma, deixa, acho que ficou confuso. Inclui o resultado, né, desse cadastro de acesso que vai gerar um produto dentro do cadastro de acesso como resultado. Ficou claro, Cristiane? Se você quiser complementar ou abrir o microfone para falar. Ju, a gente não está abrindo o Ah, eles não microfone hoje conseguem? porque tem muita gente aqui. É que eu não quis nem vi quantas pessoas tinham aqui. E aí a gente não conseguiria Mas é isso, entendeu? conduzir aqui. Precisa sim fazer o Mas cadastro com de certeza, acesso. Cristiane, por favor, volte aqui com o complemento da pergunta, se você entender necessário, tá bom? É. Produtos importados, aí de novo dessa pessoa que não quer se identificar. Produtos importados que também possuem produção no Brasil não são considerados patrimônio genético? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Uma coisa são produtos importados, outra é a produção do Brasil, que aí eles deixam de ser importados, eles são fabricados no Brasil, né? Que também possuem produção no Brasil, são considerados patrimônio genético? São considerados patrimônio genético, a gente tem que observar de acordo com o conceito da lei. O que é acesso ao patrimônio genético? É pesquisa e desenvolvimento com patrimônio genético que é considerado, de acordo com a legislação, que é patrimônio genético que é nativo da biodiversidade, ou somente para micro-organismos. Não, na verdade, micro-organismos, como a Ju colocou na apresentação dela, tem uma forma diferente de se ver aqui, porque ainda que vamos trazer um exemplo aqui. Ainda que a produção não identifique desse micro-organismo, ainda que esse micro-organismo esteja vinculado a uma espécie que não é da biodiversidade brasileira, o micro-organismo, se foi isolado no Brasil, passa a ser. Tá? Então, a essa pessoa que fez a pergunta, se a gente não conseguiu esclarecer, quer colocar alguma coisa, Ju, sobre isso? Não, acho que você colocou bem. Primeira coisa é definir se a pessoa faz acesso nos termos da legislação, aí observar se aquela matéria-prima que ela está utilizando faz parte da biodiversidade brasileira. Então, independentemente se está sendo produzido aqui ou lá fora, se tiver patrimônio genético da biodiversidade brasileira, a legislação vai ter que ser observada. E a questão do micro-organismo que a gente trouxe aqui foi buscar esclarecer as formas de demonstrar quando esse micro-organismo não faz parte do patrimônio genético brasileiro. Então, acho que você trouxe bem, não sei se a gente conseguiu responder. Tá para sobre a observação é a mesma. Se a gente não conseguiu, por favor, tragam novamente aqui o ponto. Exato. Roberto Lopes, é a primeira vez que estou precisando notificar no CEGEM. Tá bom. Tenho um produto cosmético e estou utilizando uma matéria-prima que meu fornecedor falou que tem cadastro no CEGEM. Preciso, como não sabíamos antes essa informação, eu não sei se eu entendi. Preciso, como não sabíamos antes dessa informação, o Eu produto já está entendi. sendo comercializado. Ah, tá. O produto já está sendo comercializado, se eu entendi bem, mas você não tinha essa informação antes. Eu irei sofrer alguma penalização por cadastrar o produto somente agora? Desculpe a pergunta, mas sou leigo. Por favor, não diga isso, Roberto. A ideia é trazer mesmo todas as discussões aqui. E a sua pergunta é muito boa. Como a Ju colocou na apresentação dela, o momento correto de fazer Prévio, o né? cadastro é prévio à comercialização. Então, agora a sua pergunta, serei autuado, serei penalizado? Olha, depende. Isso daqui a gente não pode dizer que automaticamente você vai ser penalizado, porque em determinadas situações é possível fazer a regularização do produto que você colocou no mercado, ainda que ele esteja depois, mas isso é exceção da exceção, tá? Quero deixar isso muito claro, porque tem algumas resoluções no CEGEM que permitem, na verdade, que eventualmente
em determinadas situações é possível ainda fazer o cadastro sem que haja penalização. Mas, regra geral, infelizmente você está certo, existe sim Há um o risco, risco né? de sofrer uma autuação agora. Uma outra coisa que eu acho importante colocar, pegando até o gancho aqui da pergunta dele, é que o questionamento deve sempre ser feito para o fornecedor. E aí, voltando um pouco atrás do que eu falei antes, além de observar a questão se você faz acesso, né, nos termos da legislação, é importante observar também que às vezes o teu fornecedor vai te falar que não faz acesso. Nos termos da legislação, ele não faz acesso. Só que isso não significa que na cadeia você não tenha a obrigação. Porque a gente já viu muito aqui no escritório, às vezes a empresa dizer, ou o usuário dizer, ah, meu fornecedor não faz acesso, então eu não preciso fazer nada. Isso não é verdade, porque muitas vezes o seu fornecedor vai estar enquadrado em alguma isenção da legislação, que entende que ele não faz acesso, e você, que é o próximo elo da cadeia, faz acesso, então você precisa seguir com o cadastro. Então, Roberto, é importante aqui a gente ver, avaliar algumas coisas, algumas informações, de quando que o teu fornecedor fez o cadastro, desde quando você está comercializando esse produto, se é possível ainda enquadrar você em alguma isenção, alguma exceção da legislação para não ter realizado o cadastro até o momento, mas só da forma que você colocou aqui, se fosse para te falar, como o Marinelo já colocou, tem sim um risco de ter alguma penalização por não ter sido feito o cadastro conforme determina a legislação prévio à emissão da primeira nota fiscal, tá? Mas aí, se você também quiser, volta com a gente, porque essa é uma situação que precisa ser analisada cuidadosamente e recomendo que você não saia cadastrando correndo de qualquer forma aqui, para não incorrer também, às vezes, num problema que nem existe se você estiver dentro de uma das exceções. Como está batendo o nosso horário aqui, Ju, o que eu vou fazer, tem muitas perguntas, mas o que eu vou fazer é passar rapidamente aqui, tentar consolidar algumas aqui. Ó, tem uma pergunta que é de bate-pronto aqui da Fernanda Santos. IRCC não seria só do Canadá? Não. IRCC é o certificado de compliance previsto no Protocolo de Nagoya. Então, é como se chama no Protocolo de Nagoya. Claro que alguns países, como aqui no Brasil, você dá um certificado de compliance, cada um vai ter um nome para chamar, mas globalmente não. É só o termo que é usado no certificado de Nagoya. Ó, o Anonymous Attendix, que eu não sei se é a mesma pessoa que está fazendo aqui uma série de perguntas, está pedindo para incluir o calendário de reuniões de 2024. Não, porque eu acho que você acabou mencionando, mas eu não sei se tinha no slide. Se você puder colocar aqui Não tá no aqui, não. chat, Eu tinha tá bom? colocado, mas por Então, algum se você puder motivo não colocar no ficou. chat. Coloco. é, Vou parar de apresentar, que daí eu Roberto consigo. Lopes, tem um passo a passo como devo fazer o cadastro do meu produto acabado no site do Ministério do Meio Ambiente? Tem Existe um manual, o manual do ele é bem CISGEM, extenso, não está é, atualizado também, é importante falar isso. Ele não mas está tem o manual do atualizado, CISGEM, mas sim. existe um manual, sim, do CIGEM que você pega lá dentro do próprio site do CIGEM. É, deixa eu ver aqui. Enquanto você fala aí, eu vou pegando aqui as reuniões. Poderiam fazer uma palestra de como adquire esse compliance internacional? Com certeza. Essa é a ideia, Fernanda Santos, que fez a pergunta do que a gente vai fazer inicialmente agora. Roberto Lopes, quando vocês falam que o produto tem apelo mercadológico, significa que se eu digo que a matéria-prima promove hidratação da pele, isso já é um apelo? Não, apelo não, Roberto. O que é apelo é você claimar o produto, você chamar, por exemplo, de creme de açaí, creme de cumaru na sua embalagem, ou você fazer uma comunicação. Talvez o que você esteja querendo dizer é se só o fato de você ter uma espécie e ela já tem aqui uma atribuição de hidratação da pele, se ela já pode ser considerada, ela já agrega valor ao seu produto, se ela pode ser considerada relevante para a sua formulação, aqui é necessário
um estudo um pouco mais aprofundado, porque a gente teria, pelo menos, como que a gente faz isso no escritório? Ju, você me complementa, tá? Se você quiser. Como que a gente costuma fazer isso no escritório? A gente pede a maneira que o registro foi levado junto à Anvisa para a gente fazer uma comparação aqui com o produto, porque tem que ter um alinhamento entre discursos, né? Porque é perigoso fazer um discurso no cadastro junto à Anvisa e outro no CEGEM. Então, aqui a gente está falando do mesmo governo. Então, é necessário a gente trazer um pouco mais aqui de discussão, entender melhor o caso concreto para poder te dizer se determinado ativo agrega valor ao seu produto ou não, tá? Deixe-me ver aqui. E a Luciana Inocente fez uma pergunta que é muito semelhante à tua. Como é entendido que o componente não é o principal agregador de valor? Um produto sabonete líquido açaí, se possuir só a essência, deverá notificar o produto ou só cadastrar o acesso? Se ele for chamado produto líquido açaí, já está claimando aqui. Então, já tem necessidade de repartir benefícios. Exato. Agora, se o açaí ele não aparece na embalagem, ele aparece apenas na formulação, é aquilo que eu coloquei antes. Ju, você quer complementar alguma coisa ou não? Ainda que a empresa esteja dentro de alguma das isenções de repartição de benefício, se esse produto tiver as características funcionais que for determinante, né, o açaí, por exemplo, ou apelo mercadológico, ainda assim ele vai precisar ser notificado, porque daí ele deixa de ser só considerado como um produto, né? Então ele precisa ser notificado, sim. Ele só não vai ser notificado se não tiver essas características funcionais e o apelo. Infelizmente, o horário está É nosso tempo explodindo. já. Mas a última pergunta aqui que eu vou fazer é da Fernanda Santos, que é uma pergunta muito boa, aliás, e muito difícil de se responder. Ela diz: somos fornecedores de ingredientes, ou seja, produto intermediário. Ok. Trabalhamos com exportação por meio de distribuidor. Aqui que está o ponto, por meio de distribuidor, que não fazem acesso e não sabemos sempre para quem vendem. Como devemos proceder para dar suporte aos clientes internacionais? Tivemos vários projetos embarreirados por questão de insegurança jurídica. Olha, Fernanda, o que você traz aqui é uma celeuma. Infelizmente, é um tema complexo que a gente não tem aqui ainda clareza do qual é o melhor cenário. O que a gente tem orientado os clientes? Uma coisa é o seguinte, qual que é a obrigação da remessa? Quando a gente lê aqui o conceito de remessa pela legislação, e para uma remessa, automaticamente você tem que fazer o seu termo de transferência de material também. E dentro do termo de transferência de material, para que você fique isento de eventual responsabilidade sobre a circulação, né? Não estou falando nem do acesso só, mas da circulação dessa matéria-prima no exterior. O que a gente recomenda é, quando é possível fazer, que se faça o TTM. Aí você pode me responder: poxa, mas eu trabalho com um distribuidor. Esse distribuidor, por sua vez, é que vai comercializar o produto para alguém que for fazer acesso lá fora. Eu sei, mas numa situação como essa, é importante você abrir um diálogo com o teu distribuidor e, no mínimo, se você faz a remessa, e no mínimo, se você não faz o TTM, se você não faz a remessa, no mínimo você tem que abrir um diálogo com ele, no sentido de trazer alguma segurança para você, trazer algum documento que deixe claro para ele quais são as obrigações da legislação brasileira. Esse é o melhor cenário? Vai te dar 100% de garantia jurídica? Não vai.
porque o que a gente tem visto aqui na prática, principalmente no aeroporto de Viracopos, é que eles têm travado algumas remessas de amostras justamente porque entendem que não, isso não é suficiente. A gente já teve diversas experiências aqui no escritório, nós já tivemos diversas experiências aqui no escritório, no sentido de que algumas passam, algumas não passam. Então, o que a gente recomenda para você, e sempre olhando aqui para o cenário do Brasil, que eventualmente vocês podem vir a ser autuados, é que haja vocês criem um documento, se não for possível fazer o TTM, que vocês criem um documento no sentido de deixar muito claro para esse distribuidor quais são as obrigações aqui da legislação brasileira. Esse tema que você está trazendo, nós já discutimos alguns cenários aqui, e eu acho, isso daqui é uma opinião muito pessoal, eu acho que aqui o legislador ele quis fazer algo que ele não consegue controlar, que é a remessa e é a rastreabilidade desse produto para fora. Então, quiséramos nós, na verdade, em qualquer nova modificação da legislação, trazer alguma solução para que esse tema que você trouxe agora seja melhor encaminhado, porque a gente sabe que tem muita empresa lá fora que deixa de usar. Você trouxe aqui a questão de insegurança jurídica, mas o que eu posso trazer também, o que a gente está percebendo, é que o Brasil deixa de fazer alguns negócios, algumas empresas deixam de exportar, justamente porque lá fora eles têm insegurança jurídica em assinar o TTM em algumas situações. Talvez, e aqui permita-me entrar numa nave espacial e viajar um pouco aqui com você, talvez com toda a discussão que está acontecendo agora por DSI, pela COP, que já aconteceu, que vai acontecer pela próxima COP, talvez a gente tenha aqui uma evolução no sentido de se criar um novo mecanismo que pode ser trazido para Nagoya, ou entre nós aqui, Nagoya acaba até caindo, no sentido de que esse novo modelo que está sendo discutido agora via DSI acabe sendo um modelo espelho, no sentido de que essa troca de espécies, porque isso que você está fazendo nada mais é do que um encaminhamento de uma amostra para o exterior para que essa amostra se torne um acesso ao patrimônio genético lá fora. Se essa amostra for encaminhada via DSI, talvez a gente consiga resolver determinados problemas que existem hoje. Eu realmente dei um passo um pouco maior aqui do que de onde veio a tua pergunta, e você acabou complementando. Na verdade, minha preocupação é com os meus clientes e trazer algum problema para eles. De fato, se os seus clientes eles estão sediados no exterior hoje, é aquilo que eu já tinha colocado antes. Os seus clientes eles têm que começar a ter um olhar sobre Nagoya, e vocês também, mais diferenciado. Porque se essa é a tua preocupação, acho importante ter muita clareza para os seus clientes lá fora quais são as obrigações deles em relação à legislação do Brasil. Então, porque ainda que a tua empresa que esteja isenta eventualmente de alguma autuação aqui no Brasil, dentro do cenário Nagoya, que o Brasil se tornou, que o Brasil ratificou de julho para cá, dentro do cenário Nagoya, aí sim os seus clientes podem sofrer alguma, digamos, não vou chamar autuação nem pelo nosso próprio IBAMA, mas alguma situação relacionada a alguma penitência relacionada ao próprio protocolo de Nagoya. Esse é um tema que a gente quer realmente discutir bastante, no sentido de que a gente pode fazer um treinamento presencial com mais gente e poder discutir, colocar os cenários na lousa e chegar a algumas conclusões. Mas esse é um tema realmente extremamente controverso, que não tem tanta clareza, não tem objetivamente a melhor condução, porque é melhor a gente entender o projeto para a gente poder dar uma orientação mais segura. Gente, olha, com dor no coração, na verdade, porque tem diversas perguntas Sim. aqui. O que a gente pode fazer é fazer uma nova rodada, mas infelizmente a gente tem que respeitar aqui também
o horário da ABC. Eu agradeço demais. Eu queria te passar a palavra, Ju, para você fazer as últimas considerações antes da gente bater o martelo aqui. Eu quero agradecer aqui a atenção de todos, a presença, a participação, as perguntas. Deixei meus contatos aí, a gente está à disposição, entrem em contato com a gente. Agradecer novamente a ABC aqui pela oportunidade e voltamos em breve com novidades das atualizações do GEM, das reuniões. Estamos aqui à disposição. Obrigada mais uma vez pela atenção, obrigada, Marinela, aí pela ajuda, pela participação, e obrigada a participação de todos. Obrigado, Ju, foi ótimo. E muito obrigado pelas perguntas de todos, pela participação. Em breve nos veremos novamente, tá bom? Grande abraço, gente. Tchau, tchau, obrigada.